E iniciando esse nosso vídeo, esse nosso encontro aqui, onde o tema vai ser o desbloqueio do medo. Desbloqueio do medo é algo surreal, algo incrível para nossa caminhada, vai fazer com que você vá para outro patamar, você consiga ir alçar voos maiores, consiga estar mais claro, né, a respeito, tendo mais clareza a respeito do que isso representa na nossa vida e do que é que isso faz com a gente. O quanto o medo nos paralisa, o quanto o medo nos atravanca, faz com que a gente não tenha resultado. Né? E aqui é extremamente importante dizer para você, se você está vendo pela primeira vez o material aqui, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever nesse canal, porque assim a gente vai conseguindo expandir a produção de vídeos aí de desenvolvimento humano, da nossa qualidade de vida, da nossa alavancagem dos nossos resultados. Vamos falar como é que isso se instala. Não só se instala, já anota aí, o medo paralisa tudo. O medo é paralisador. Né? Anota isso aí, porque isso vai ser extremamente importante para você refletir em cima disso depois. Tá? O que é o medo? Né? Vamos falar, o medo é uma fé negativa. Uma fé negativa. Que conceito incrível. Antes eu queria dizer para você, antes da gente mergulhar, eu queria dizer para você, esse é um movimento, né? Esse vídeo faz parte de um movimento de transbordo. Eu passei por esse mesmo tema nas mentorias nas quais eu estou inscrito, e aí estou transbordando, estou trazendo conteúdo de lá para cá, para que você possa aí também acessar, e a partir desse acesso, desbloqueia o que tiver que desbloquear, arranca o medo do caminho e vai avante. A primeira coisa que eu vou te dizer, você precisa de endorfina. Você precisa endorfinar o teu organismo, o teu sistema. Você precisa desse neurotransmissor aí. Como é que eu vou alcançar isso, Regis? Atividade física. Você precisa começar o dia, começar os teus dias com o que você puder, o mínimo que for possível de atividade física, você precisa realizar. Né? Então, bora lá. Será que você já sentiu medo? Será que você já se paralisou pelo medo? Eu vou dizer para você, toma nota aí. O medo é uma fé negativa. Nossa, mas existe fé negativa? Sim, existe fé negativa. E qual que é o grande poder que o medo tem? Ah, Regis, esse eu sei, é de paralisar. Não, não é só de paralisar. O grande mesmo poder que ele tem é de atrair. Atrair exatamente aquilo do que você tem medo. Então toma cuidado aí, o que é que você teme, o que é que realmente você teme, porque você vai atrair isso para você. Como é que isso funciona, essa questão da fé negativa? O medo é o acesso que é feito no nosso córtex visual, levando em consideração algo que a gente já viveu, alguma imagem que já está lá gravada. Então, é com base em algo que a gente já sabe, ou algo que a gente já viu e que tem uma imagem gravada. Mas como é que essas imagens são instaladas, né? Como é que alguém consegue instalar em você medo? Tem que ser alguém que você confie. Na maioria das vezes, quem instala medo na gente são as pessoas que nós confiamos, os nossos tutores, nossos preparadores aí, principalmente na tenridade. Ó, cuidado com isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E aí você vai instalando alguns medos. Só que tem outros, dos quais você vai adquirindo ao longo do caminho, com experiências. Só que pega essa vibe aí, pega essa sacada. O medo é uma fé negativa, ou seja, é algo que você acredita, mas é que te limita por estar lá dentro de uma imagem já pré-gravada. Como é que eu faço para fazer isso ao contrário, Regis? Como é que eu faço para esse medo estar no sentido contrário? Essa fé tá positiva e não tá negativa. Tá sempre acessando novas imagens. Por isso que a gente faz tanta visualização, por isso que a gente acessa o córtex frontal e não o córtex visual. Esse córtex pré-frontal é responsável exatamente pelas novas imagens, pelo tratamento das novas imagens, pela nossa criação, por nós criarmos aí novas imagens. Daí é que a gente fazer os nossos objetivos, traçar os nossos mapas e também fazer aí visualizações. Nas visualizações, o seu cérebro visualiza e aí ele toma a coisa, faz a coisa acontecer. O que você precisa criar para ter um conjunto de fé positiva? Para você ter aí passos que te levem aí para um melhor resultado no que diz respeito ao medo. Você precisa criar um cenário, criar essa imagem nova, uma imagem nova de você forte, de você corajoso, de você corajosa, de você vencendo aquela limitação de falar em público, por exemplo, e avançando, agindo, vá fazer, faça.
faça algo, se mexa, né? Então, como é que eu faço para ficar dentro de um processo positivo, de fé positiva e me afastar do medo? Eu vou criando construo novas imagens e vou buscar essas coisas, né? Lembra que na fé negativa o mundo real se conecta com algum medo guardado, que já está guardado lá, está com você. Anota aí então. Na fé negativa, aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu já gravei, vem até mim. Eu atraio isso. Na fé positiva, eu busco, eu crio e busco coisas novas, né? Então, já fica uma grande sugestão para vocês. Se for para ter medo de alguma coisa, fique com medo de ir morar numa cobertura, fique com medo de ter um avião, fique com medo de ter 1 milhão, que aí se você atrai realmente essas coisas, visualize essas coisas e fique realmente com medo. Mas tem que ser de verdade, é sério. Se você tiver realmente aquele medo que chega a causar o hormônio do estresse e te abalar, aí sim você vai estar se movimentando nesse sentido. Parece que a gente está desconstruindo, está falando no sentido contrário, mas é exatamente assim que funciona. É nessa pegada, né? O que você mais tem medo? Anota aí, faz um comentário. O que eu mais tenho medo? O que mais você teme? Presta atenção nisso, porque isso vai fazer diferença na sua vida. O que você tem falado? Pensa sempre nessa ideia. O medo é como se fosse uma semente. Uma semente de alguém que foi falando para você: todo mundo na nossa família que abriu padaria quebrou, todo mundo que abriu loja de carro quebrou, ninguém deu certo, ninguém foi milionário, ninguém foi para fora do país e fez fortuna. Se alguém que você confia vai dizendo essas frases vão sendo conectadas em você. E aí você tem medo de abrir um negócio, você tem medo de ir para fora do país, você tem medo de fazer um novo investimento, você tem medo de empreender, você tem medo de não ser um empregado lá no sistema CLT, porque alguém que você confiava disse isso e acabou instalando esse medo em você. Você fica com aquela imagem daquela pessoa que você confiava falando, você sempre acessa aquilo. Não esquece, você precisa endorfinar, como eu falei no começo, né? E treinar o teu corpo vai te fortalecer. Anota essa pílula aí, anota essa sacada para você. Corpo fraco não suporta espírito forte. Se o teu corpo estiver fraco, não tem como ele suportar um espírito forte. Então, se as suas buscas são buscas grandiosas, você quer fazer grandes realizações, quer falar para 100 mil pessoas, você quer fazer grandes eventos, você quer ser dono de um hotel fora do país, quer realizar altos voos, lembra que você precisa preparar o corpo, porque o corpo vai ser esse invólucro. O corpo é que vai sustentar esse espírito forte. Então, bora treinar, bora fazer isso a coisa. Anota outra coisa aí, quem te impediu de prosperar até hoje foi o medo. O medo te impediu de prosperar. Regis, como é que eu faço? Daí uma dica de como é que a gente vai por outro caminho, então. Como é que eu me afasto disso? A primeira, eu acabei de te falar da fé positiva, criar imagens e ir buscar. E aí você precisa anotar uma coisa para você aí. Você precisa viver coisas novas, experiências novas. Para você ter novas visualizações, você vai ter um novo diâmetro, você vai ter uma nova visão de vida. O seu espectro a respeito da vida vai ser alterado, você vivendo novas experiências. Então, não tenha medo de ficar nessa condição de estar sempre presente, sendo apresentado a coisas novas, a pessoas novas, situações novas. Faça da tua vida algo assim. Faça da tua vida um cenário onde tudo sempre é novo. Que sejam bem-vindas as mudanças. Lembra que o teu cérebro sempre vai colocar condição. Sempre vai colocar condição. Mas você precisa tomar poder da tua alma, poder da tua mente e dizer o seguinte, toma posse disso e diz o seguinte, tá bom, o cérebro é a condição, mas a minha mente é que é a decisão. E eu decido e vai. Vai pular de bungee jump, vai andar de kart, vai fazer algo inusitado. Vai fazer um mergulho diferente, vai fazer algo que você nunca tenha feito. Viva essa experiência. Lembra que você é imortal, o espírito é imortal. E que isso aqui é uma aventura de onde ninguém sai vivo dela. A vida é uma aventura onde ninguém sai vivo dela. Você está pedindo para eu ser irresponsável? Não, estou pedindo para você ampliar seus horizontes. Ser irresponsável seria leviano dizer para você, seja irresponsável. Mas é num certo grau de irresponsabilidade, né? Você saindo daquela zona de conforto, daquela paradeira, é que você vai conseguir experimentar coisas novas e vai conseguir ter outros horizontes. Fechou? Como é que você vai fazer a visualização disso? Pensa nesse cara, pensa no medo como um cara que está
habitando a tua mente e não está pagando aluguel. Pior do que não pagar aluguel, está deixando tudo sujo aí dentro. Está bagunçando tudo. Está bagunçando a tua casa, bagunçando a tua sala, o teu escritório, a tua garagem lá com os teus carros. Leve em consideração uma visualização dessa. Imagina que tudo isso está acontecendo porque tem um cara aí. A gente fez uma visualização recentemente a respeito do medo, em que ele estava afigurado num porco. Para que você pense exatamente nisso. Esse cara vai fazer bagunça por onde ele passar, vai fazer sujeira. Tira isso daqui. Nem no quintal, em lugar nenhum é para ele estar. Tira da tua vida. Derrete esse cara, transforma em bacon e transforma em proteína e energia para tua vida. Muda. Se você tiver que subir num avião e o medo te limitar, você diz o seguinte, ó, então fica aí você, porque eu vou. Toma essa atitude de ir além dos limites que o medo te coloca. É você que está no controle, né? Lembra que assim, ó, se você ficar preso na raiz do medo, ficou lá agarrado na raiz do medo, o fim de todos nós vai ser a morte. E quem fica agarrado na raiz do medo acaba traindo isso para si. O perigo, as coisas que não são positivas, as coisas inadequadas, a ausência de saúde porque não treina o corpo, tudo de ruim. E acaba indo embora do mesmo jeito, né? Então, anota essa daí. Não vou criar porcos na minha mente. Lembra daquela história de não jogar pérolas aos porcos? É exatamente isso. Não adianta você falar de coisa extraordinária para quem tem medo de tudo. Essa é a pegada. Essa é a pegada. Se tiver que fazer alguma coisa, o que eu falo, Regis, quando eu estiver num momento difícil? O cara diz o seguinte, mas você está com medo. Você fala, não, eu sou pior do que o medo. Eu sou mais valente do que o medo. Eu sou maior. Ele não tem ideia de quem eu sou. Toma essa posição que você vai conseguir aí já, ó. Quanta coisa que a gente já falou aqui, né? Novas experiências, novas visualizações, uma fé positiva, ação na sequência, eu imagino e faço, logo eu vou buscar outras coisas, vou avante. Endorfina o meu corpo, vivo coisas novas constantemente e digo o seguinte, pode até ter a condição que o cérebro coloca, mas isso é perigoso, mas quem está no comando é você, quem decide é você. Você precisa de micro resultados, você precisa de evolução nesse processo do medo para você ir avante. Pega um código aí engraçado, olha a palavra mudança. Se você não mudar, você dança, ok? Se você não expulsar o medo, se não expulsar essa porcada aí, você dança, sacou? Esse é o grande lance. É o pai de todos os bloqueios, é o pai da procrastinação, é o pai da ausência de foco, da gente não ter alvo. Tirar o nosso foco do alvo é o medo. Então, fica com uma tarefa aí. Se você quer levar isso avante, anota algumas coisas assim meio brutas, mas que vão fazer diferença na tua vida. Eu passei muitos anos da minha vida não querendo que ninguém me desaprovasse. Não queria ter hater de jeito nenhum. Não queria que ninguém me apontasse ou dissesse que eu fosse uma pessoa desta maneira ou daquela, ou me apontasse como errado ou me injustiçasse. Agora eu aprendi algo que você precisa internalizar. Só quem tem pessoas contra é que avança. Só quando existe um opositor é que você avança. Pessoas contra você é como o vento contra o avião que pousa. É exatamente isso. Pessoas contra você, eles não são, as pessoas que estão contra você não são aquele vento que atrapalha, mas são aquele vento de proa, aquele que te empurra e fica gostoso e você vai tranquilo, que te dá mais velocidade, mais fluidez. Porque quanto mais tiver gente contra você, mais você vai mexer nisso. Vai mexer avante, vai criar coisas novas, vai mexer no seu caminho, mais um passo avante, vai criar coisas novas e vai avante e criar coisas novas. E quando você vê, você fala, uou, eu realizei. Aconteceu. Então não seja uma pessoa que não gosta de haters, ok? Quanto mais haters, mais você vai ficar melhor, mais você vai fazer as coisas de maneira diferente. Ame mudanças, ame coisas novas, ame pessoas novas e lugares novos. Treine seu corpo e você vai botar fora todo o medo. Como é que eu vou conseguir fazer isso, Regis? Lembra de uma questão bíblica? O verdadeiro amor joga fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? Outra coisa que você precisa lembrar é que é o seguinte. A expressão não temas, está presente também na Bíblia por 366 vezes. Isso é um sinal pra gente, você não acha? É algo que a gente precisa observar. Então, observa com carinho isso aí.
Eu vou te ajudando aí a ir avante, vou colocar para você uma tarefa. Anota uma tarefa para você fazer aí, ó. Lista os 20 medos que te paralisaram nos últimos 20 anos. Faz lá uma relação do 1 ao 20 e lista os 20 medos que te paralisaram nos últimos 20 anos. Quando isso terminar, isso vai estar bem claro, bem fresco na tua cabeça, parte para uma outra folha em branco e faz uma redação, uma dissertação de 20 linhas, dizendo tudo que eu... Qual que é o título da dissertação, da redação, perdão? Tudo que eu não vivi porque eu tive medo. Aí tô dizendo pra você, mas você tá falando pra gente fazer aí, mas não é fácil fazer isso. Não é fácil não, mas eu fiz, ó. Tá aqui os 20, então aqui, tá aqui a redação inteira. A redação, meu desafio agora é publicar ela no Instagram. Daquilo que eu tive medo. Deixa eu te falar, não esquece que você nasceu para prosperar. Você nasceu para dominar. Nasceu para estar sobre todas as coisas. Você é um sujeito, você é uma pessoa, você é um ser reinante. Toma teu lugar. Avança sobre tudo aquilo que é teu com cautela, com honradez, com justiça, fazendo o que é certo, mas sem medo. Tira o medo da frente. Vai buscar o que é teu. Vai curtindo e comentando esse vídeo aí. Fala pra gente o que você achou. Manda os teus comentários que a coisa vai ficar muito boa. Não perde as coisas novas que estão sendo feitas aí no Instituto Happiness Coaching. Os conteúdos que vão acontecendo lá no Instagram também. Lá no Insta também, dá uma olhada nas coisas que estão aparecendo lá, nas sacadas, nas pílulas, em tudo aquilo que vai sendo colocado lá. Curte, comenta e compartilha pra gente ajudar a galera aí a crescer, evoluir, prosperar. Nosso negócio é prosperar. Prosperando, a gente vai fazer essa geração, nossa e as novas gerações, terem menos o que sofrer, né? E o que passar. Para desenvolvimento humano, para falar de liderança, para falar de top líder, para falar de estar em alto grau de gestão, para falar em estar empreendedor top, nível hard, com um recurso financeiro adequado, você precisa tratar disso. Trata do teu medo, para viver um relacionamento extraordinário e uma vida extraordinária. Beleza? Eu vou ficando por aí e a gente se encontra no próximo vídeo, hein? Beleza? Lança fora todo o medo. Você precisa de todo amor para isso. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, a coisa não vai acontecer. Para você se amar, deixa o amor entrar e o medo vazar daí. Até lá, bora!